Boa noite. Mais uma vez estamos aqui, como diz o Altair, no Maracanã, palco de emoções, hoje com a palestra do nosso amigo e excelente profissional, Sérgio Kahn, que ele é mestre e é doutor em periodontia e também o coordenador do DK Sorriso Conhecimento. Boa noite. Queria agradecer o convite, professor Altair, professor Altair Bastazini. É um prazer estar aqui participando dessa nova gestão e administração do Conselho Regional de Odontologia, com essa nova iniciativa, esse novo formato, né, buscando sempre o conhecimento, né, e o aprimoramento dos colegas, né, em prol da odontologia. Então, hoje, dentro dessa parte de cirurgia plástica periodontal e periimplantar, nós vamos falar um pouquinho sobre tratamento do sorriso gengival. O tratamento do sorriso gengival é um assunto extremamente complexo, vide uma definição também complexa e que pode envolver as mais variadas especialidades odontológicas e algumas especialidades da medicina, né? Então, não só o periodontista, mas o cirurgião bucomaxilofacial, o ortodontista, o dermatologista, né, o cirurgião plástico, quer dizer, várias especialidades, o dermatologista, né? Então, várias especialidades participando de uma entidade, de um problema chamado sorriso gengival, né? E a definição, ela é uma definição extremamente complexa, né? Onde sorriso gengival é uma alteração estética. Então, essa já é a primeira questão, alteração estética. E o que é estética? Qual é a definição, a melhor definição de estética? Então, uma alteração estética relativamente frequente, caracterizada pela exibição de quê? Excessiva de gengivas durante o movimento do lábio superior para o sorriso. E eu posso ir mais adiante, é o resultado de uma relação inadequada de borda inferior do lábio superior, posicionamento de dentes anterosuperiores, localização da maxila e posição de margem gengival em relação à coroa dentária. Então, conforme disse aos senhores, uma definição extremamente complexa, né? E como tornar esse tratamento o mais previsível ou o mais simples possível, se é que podemos dizer isso? Então, a composição de um sorriso considerado belo, atraente e saudável envolve o equilíbrio entre forma e simetria de dentes, lábios e língua, além da maneira com que esses elementos se relacionam e se harmonizam com a face do paciente. E a outra consideração pode ser o seguinte: o que é belo? O que é estética e o que pode ser considerado belo? A definição de estética é a ciência da beleza na natureza e na arte. Ciência da beleza na natureza e na arte. Falei alguma coisa? Extremamente subjetivo. Então, o que é belo, né? Será que isso é belo? Será que isso é estético? Foi estético? Depende da cultura, né? Então, a gente trabalha muito hoje em função de estética, né? E nós seguimos alguns padrões de estética e de beleza e que se modificam ao longo do tempo. Alguns padrões de beleza no passado, alguns, né, acreditam até hoje, alguns padrões de beleza atuais, né, muito embora o marido pode não achar,
né, recentemente, mas são padrões de beleza que se modificam ao longo do tempo. Então, estética é percepção do que é considerado belo. Então, e o que define essa estética do sorriso? Face, lábio, gengiva, dente e interrelação entre eles, né? Não só a parte gengival, toda essa parte em harmonia, né? Desde a face, com a importância dos planos faciais, a análise facial. Então, nós temos alguns padrões ou alguns fundamentos de estética. Desde a parte facial, a parte dentária e a parte gengival. Então, por exemplo, simetria, harmonia, proporções faciais fazem parte desse padrão, né? Então, observem alguns planos faciais, né? Deixa eu só voltar um pouquinho aqui, porque passou um pouco rápido. Então, a Isabela funcionando como modelo para a gente, né? Então, análise facial, né? Nós temos linhas demarcatórias que podem nos auxiliar com estéticas, né? Linha bipupilar, linha mediana da face, funcionando como o nosso T da estética. E essas linhas podem nos orientar em determinadas situações, né? A linha mediana da face orienta as demais linhas, né? E será que elas coincidem? Essa é uma outra consideração. Então, existem outras linhas presentes onde nós podemos traçar linhas do plano ou margem gengival, linha da borda ou plano incisal. Quer dizer, uma série de linhas, uma série de considerações para se chegar no simétrico, para se chegar no harmônico, para se chegar no estético, né? Então, só que alguns detalhes são importantes. Linha mediana da face deve coincidir com linha intericisiva superior. Porém, em 75% dos casos, a inferior não coincide, então não pode ser usada como referência. Então, esses planos faciais e essas linhas, muitas das vezes, podem nos auxiliar para determinadas considerações estéticas, né? E é muito difícil encontrarmos indivíduos que são simétricos, que são harmônicos, né? Então, e o que talvez seja simétrico, seja harmônico, ou o simétrico pode não ser considerado belo. Ainda temos esses detalhes. Então, esse ator considerado simétrico, harmônico. Esse eu poderia dizer que é o incisivo central, porque esse é extremamente central mesmo. É considerado belo, é considerado harmônico, mas não pode ser considerado simétrico. Então, nossos padrões de beleza, né, e de linhas e de planos precisam estar em harmonia com a parte dentária e a parte gengival. Então, por exemplo, a única linha curva da face é aquela que forma no lábio inferior durante o sorriso. Determina a curvatura do sorriso. Então é uma linha curva, né? Agora, alguns detalhes também são bastante utilizados nos dias atuais. Por exemplo, vários dos procedimentos para se aumentar o quê? Espessura labial, preenchimento labial, né? Considerado mais estético, né? Então, para a gente, como cirurgião dentista, né, nas mais diversas especialidades odontológicas, esse seria o tipo de sorriso que desejamos no dia a dia. Eu quero ter sempre no consultório, todo dia eu quero no consultório paciente com sorriso baixo, né? Só que
presente em 20% da população. Ao sorrir, o paciente mostra menos 75% dos dentes superiores. O sorriso considerado médio, ou seja, ao sorrir, o paciente mostra menos 75% acém dos dentes superiores e a gengiva interproximal, que é a grande maioria dos indivíduos que procuram os consultórios e da população, 70%. E para nossa sorte, os outros 10% são considerados sorriso alto. Ou seja, ao sorrir, o paciente mostra a extensão dos dentes superiores e uma faixa da gengiva inserida, 10% da população. Então esse é aquele paciente que quando marca, que está marcado no consultório, você diz que não está. Ou você indica para um colega, né? Ainda bem que está em termos de 10% só da população. Alguns outros detalhes, agora já falando um pouco da parte gengival, né, análise macroestética, é claro que a gente tem conhecimento e que a gente segue alguns padrões, né, gengivais, né, cor, sangramento, né, saúde periodontal, claro, desde a primeira aula de periodontia da graduação, cor, né, rosa claro ou rosa coral, alguns aspectos que podem interferir, sem sangramento, saúde periodontal. É claro que isso tudo está interrelacionado. O contorno gengival, existe um equilíbrio do triângulo gengival, que é um parâmetro estético que nós vamos falar já adiante, e a presença do que a gente chama de zênite gengival também. Cada dente tem um zênite gengival, que é o ponto mais apical da gengiva marginal. E vamos comentar um pouquinho ainda dentro desse padrão periodontal sobre as papilas, sobre papila interdental, né? Então são padrões estéticos periodontais, né? Começando pelo equilíbrio do triângulo gengival. O que é esse equilíbrio do triângulo gengival, né? De um modo geral, né, existe uma mesma altura entre centrais e caninos, com lateral um pouquinho abaixo, né? Então, o que não é considerado antiestético se o lateral estiver na mesma altura também. O grande problema, o padrão antiestético, se o lateral estiver acima de central e de canino. Então, quando eu tenho um padrão tipo esse, essa letra A, muitas das vezes essa B, mas principalmente a letra A gente tem o que a gente chama de equilíbrio do triângulo gengival, com centrais e caninos na mesma altura, lateral um pouquinho abaixo. E aí traça-se um triângulo e ocorre esse equilíbrio desse triângulo gengival. Então, prévia a uma cirurgia de sorriso gengival ou durante uma cirurgia, normalmente já colocamos esses dentes nessa posição ideal, né? O que hoje é aceitável também, laterais na mesma altura. O grande problema é o lateral acima de central e de canino, tá? O zênite gengival também, outro parâmetro estético periodontal. O que é o zênite? É o ponto mais apical da gengiva marginal, e que cada dente tem um chamado zênite, né? E quanto é o zênite? Qual é o zênite? Onde está posicionado o zênite de um central ou o zênite de um lateral ou de um canino? Então, geralmente, centrais distalizados, laterais centralizados e caninos distalizados. Então esse é um parâmetro, né, do posicionamento mais apical dessa gengiva marginal. E é extremamente importante ou extremamente comum já definir esse zênite, né, para que possa receber depois um tratamento restaurador ou reabilitador. Agora, existem alguns trabalhos mais recentes determinando, por exemplo, o trabalho do professor Ronaldo Barcelos de Santana, Carolina Matos, determinando que quanto mais anterior for o dente, mais distal se encontra o zênite gengival.
É uma observação mais moderna daqueles fundamentos encontrados na literatura e que geralmente são seguidos como central distalizado, caninos distalizados e laterais centralizados. E com relação aos dentes, né? Por que saber formas e tamanhos de dentes? Porque prévio às cirurgias é muito importante saber quanto mede um dente, né? Onde é que eu vou colocar a minha gengiva, o osso, a crista óssea, a JCE, se eu não sei quanto mede um central? Se eu não sei se esse central ele tem um formato triangular ou se ele tem um formato quadrado, por exemplo. Então, qual é o tamanho de um incisivo central? De um lateral? De um canino? Então são informações também importantes prévias a cirurgias de sorriso. Por exemplo, caninos de 11 a 13 milímetros batendo na mesma medida de centrais, com laterais com aproximadamente 9,5, 10 milímetros, né? E em relação à altura, né, e largura, proporção áurea, geralmente centrais 80%, né? Centrais 80% da largura em relação à altura, em laterais 70, 72, né? O professor Mondelli estudou bastante essas proporções áureas, né? Em relação ao tamanho desses dentes. Então, também é muito importante saber altura e largura de dentes para que a gente possa fazer a correção daquele chamado sorriso gengival. E hoje, né, no mundo que nós vivemos, nesse mundo de estética, nesse mundo de facetas, de lentes de contatos, de fragmentos, né, é muito comum e está em moda na odontologia o chamado planejamento digital do sorriso, onde se usa uma ferramenta chamada DSD, e que com essa ferramenta o periodontista recebe esse caso e geralmente é pedido, é solicitado, você tem condição de botar mais 2 milímetros, 1,8, 1,9, 2,1 nessa posição, para que possa receber depois o tratamento ou o trabalho todo estético, né? Então essa é uma discussão que nós vamos fazer mais adiante, se é possível ou não determinar ou colocar nessa posição que foi determinada ou planejada através dessa ferramenta ou desse software do computador. Então, isso é basicamente aquilo que eu acabei de comentar. Então, na verdade, esse é um planejamento digital do sorriso de uma paciente, um paciente com sorriso gengival, né? E ao desenhar e ao se planejar o caso, né, é colocado uma nova posição, o paciente depois usa um mock-up, um guia, e, se aprovado, dá início ao trabalho. Então, nós recebemos o caso dessa forma, com indicações de fazer aumentos de coroa clínica, né? E será que isso é possível? Será que isso é viável cirurgicamente? É claro que vai depender muito do tipo de tratamento que esse paciente vai receber adiante. Se for um paciente rígido, onde não tem a expectativa de receber nenhum tipo de reabilitação de coroas, de próteses, de facetas, de lentes de contato, nós não devemos e não podemos expor JCE, junção cemento-esmalte, né? Agora, se for pacientes que receberão próteses e que podem retrair ou expor a JCE, é mais viável. Então essa é uma grande diferença, né? E é fundamental estabelecer isso prévio ao tipo de tratamento a ser colocado. Porque em algumas situações esse paciente pode fazer a cirurgia e pode desistir do tratamento a seguir.
E se você expõe a junção cemento-esmalte e leva uma retração gengival? E agora? Como resolver? Então, são algumas considerações a serem abordadas. Então, outro detalhe importante também são as ameias cervicais e as papilas. Talvez uma das coisas mais difíceis da odontologia hoje seja recuperar a papila, né? Papila interdental. Então, é fundamental em cirurgias de sorriso gengival, radiografias pré-operatórias dessa região interproximal para verificar antes se esse paciente já tem perda óssea, para não correr o risco de, após a cirurgia de sorriso gengival, o paciente aparecer com um buraco negro. Então, são detalhes, mas importantíssimos, né? Então, as papilas dependem da relação de contato entre os dentes, e talvez um dos artigos mais lidos na literatura internacional é esse trabalho do Dennis Tarnow, que diz que acima de 5 milímetros, né, praticamente você vai perdendo papila. De distância do ponto de contato à crista óssea. Até 5 milímetros, 100% de papila presente, e a partir do momento que aumenta essa distância, 6, 7, 8 milímetros, ocorre a perda papilar. Então, inclusive, um dos tipos de tratamento ou de manipulação tecidual pode ser até esse trabalho com provisório, diminuindo essa distância de ponto de contato à crista óssea. Então, fundamental a observação dessas papilas, dessas cristas ósseas, antes de cirurgias de sorriso gengival. E o que seria um sorriso, então, estético, ideal? Será que é possível alcançar isso? Mínima exposição da gengiva, tecido gengival sadio, preenchendo inteiramente o espaço interproximal, sem buraco negro. Harmonia entre o segmento anterior e posterior. Dentes em correta anatomia, proporção, forma e posição, cor e tonalidade. Exposição simétrica e harmonia entre a linha gengival maxilar e lábio inferior. Então, cada dia que passa, a nossa missão ela é mais inglória, ou mais exigência estética. Como alcançar todos esses parâmetros e todos esses detalhes? E a partir daí surge uma pergunta, né? Será que esse é sorriso alto ou sorriso gengival? Um caso como esse é um sorriso alto ou um sorriso gengival? Ambos constituem, né? Aqui é um sorriso alto. Aqui também é um sorriso alto. Mas será que esse é um sorriso gengival? Esse não resta a menor dúvida. Então, qual é a diferença entre sorriso alto e sorriso gengival, né? Todo sorriso que expõe margem gengival e papilas é considerado sorriso alto. E somente exposições acima de 3 milímetros que são considerados como sorriso gengival. Então, todo sorriso gengival é um sorriso alto, né? Mas nem todo sorriso alto pode ser considerado como sorriso gengival. Bom, dessa forma, né, à medida que nós temos vários fatores etiológicos do sorriso gengival, existem vários tipos de tratamento. Então, fatores etiológicos: crescimento vertical da maxila em excesso, extrusão dento-alveolar, lábio superior curto, hiperatividade de lábio superior, erupção passiva alterada e combinação de vários fatores. Então, dependendo da causa, da etiologia, nós temos 1, 2, 3 profissionais atuando, e dependendo, nós temos também tipos de tratamento. Será que o periodontista participa de todos esses
tipos de tratamento? Com certeza não. Existem os casos onde existe a indicação, né, correta para cada especialidade. Então, o periodontista atua em todos os casos. E o que pode ser resolvido com cirurgia periodontal? Então, nós vamos atuar principalmente em erupção passiva alterada, com cirurgia plástica periodontal, com e sem osteotomia. Excesso vertical de maxila, geralmente é ortodontia com cirurgia ortognática. Excessiva mobilidade labial, reposição cirúrgica do lábio, toxina botulínica. Toxina botulínica não é tratamento definitivo para sorriso gengival. Pode ser um complemento, dependendo do caso. Mas não é considerado como tratamento de todos os tipos de sorriso gengival. Então, o que nós devemos avaliar, né? Simetria, linhas do sorriso, que nós já comentamos, se ela é alta, média ou baixa, a linha média dental em relação à linha média facial, a quantidade de exposição gengival durante a fala, sorriso em repouso, a harmonia e localização dessas margens gengivais, tamanho e proporção de dentes e harmonia. Então, tudo aquilo que nós comentamos anteriormente, né, nós devemos avaliar para traçar um planejamento da cirurgia. Existem alguns tipos, né? Gaba e Salama descreveram os tipos, né, de erupção passiva alterada. Tipo 1, onde a gente tem ampla faixa de gengiva inserida. Tipo 2, pouca faixa de gengiva queratinizada, com 2 subgrupos. Subgrupo A, onde a distância da crista óssea até a JCE é de aproximadamente menos de 1 milímetro. E o subgrupo B, a distância da crista óssea até a JCE de mais de 1 milímetro. Qual é a importância disso? A importância é que, dependendo se eu tenho ou não, se eu tenho quantidade de gengiva inserida suficiente, eu posso removê-las. E se eu não tenho uma distância suficiente da crista óssea JCE, é claro que tem que restabelecer o chamado espaço biológico, né? Então, aumento de coroa clínica representa um objetivo terapêutico e não uma técnica cirúrgica. Dentro de todo esse contexto, nós temos que fazer o aumento de coroa clínica para restabelecer o espaço biológico, na medida que esse espaço pode estar invadido ou não. É preciso ter um espaço biológico preservado, né, para que os tecidos consigam se estabelecer na posição correta. Então, o espaço biológico, né, nós seguimos algumas orientações, um trabalho de 1961 do Gargiulo, em peças anatômicas, onde o espaço biológico é o espaço, né, que contém, né, constituído de epitélio juncional e inserção conjuntiva, sulco gengival não fazendo parte desse chamado epitélio desse espaço biológico. E qual é a maior importância de espaço biológico, né? Então, outros aspectos: distância do topo da crista óssea, a porção mais coronária do epitélio juncional, segundo alguns autores 2 milímetros, outros autores que incluem o sulco gengival colocam essa dimensão de 3 milímetros, mas o mais importante nessa discussão toda é que a faixa de tecidos que compõe o espaço biológico, ela deve ser inviolável para a preservação da saúde periodontal. O organismo, ele vai refletir na medida que tem invasão do espaço biológico. Se você tem um periodonto fino, eu tenho maior tendência a ter retração gengival. E se existe um periodonto espesso, maior tendência a formar bolsa periodontal. Então, na medida que tem uma invasão de espaço biológico, o hospedeiro vai se manifestar. Através de quê? Da perda óssea. E essa perda óssea, ela pode ser acompanhada ou não da migração da gengiva.
ou retração gengival, ou formação de bolsa periodontal. Isso vai depender de quê? Do tipo de periodonto do indivíduo, né? Então, falando em tipo de periodonto, ou biotipo periodontal, que talvez seja uma das coisas mais importantes hoje, prévia às cirurgias e tratamentos reabilitadores, seja na implantodontia, seja na periodontia, na dentística, na ortodontia, é fundamental conhecer o tipo de periodonto do nosso paciente. Então, existem várias classificações de tipos de periodonto, né? Várias delas, mas talvez não exista uma que contemple a maioria absoluta da população, 100% da população. Escolhendo qualquer uma dessas classificações, talvez possamos errar em alguma delas. Porque não existe até hoje nenhuma classificação considerada perfeita. Então, como fazer? Como atuar? O que é considerado biotipo periodontal? Biotipo periodontal é a combinação entre alguns parâmetros: espessura gengival, espessura óssea e largura de faixa de gengiva inserida. Quando eu consigo juntar esses três elementos, eu consigo definir o tipo de periodonto. Será que é fácil medir esses três parâmetros? Alguns sim, outros não. Medir faixa de gengiva inserida é muito fácil. Medir espessura óssea hoje com as tomografias do tipo feixe cônico também é fácil. Talvez o mais difícil seja medir espessura gengival hoje. Porque medir espessura óssea já foi difícil. Não é mais difícil. E espessura gengival hoje, eu vou mostrar daqui a pouco, também é um parâmetro fácil de ser medido. Então, algumas metodologias de análise de tipo de periodonto, alguns métodos chamados invasivos, alguns métodos não invasivos, né? Então, com os seus respectivos trabalhos, né, publicados na literatura, vou mostrar algumas imagens aqui, alguns exemplos. Então, por exemplo, em pesquisa clínica, muitas das vezes a gente tem feito isso, né? Aqui eu estou medindo espessura gengival, anestesiando o paciente com um espaçador endodôntico e um cursor de borracha, e eu tenho a medida da espessura gengival. Aqui, por transparência da sonda, se essa sonda é visualizada, esse periodonto pode ser considerado fino. Se não é vista, espesso. Mas aqui a gente pode errar de 25% a 35% dos casos. É um método fácil, é um método rápido, é um método barato, mas que pode levar a erro de 25% a 35% dos casos. E aqui a medição da faixa de gengiva inserida, por exemplo. Um detalhe importante, e uma das técnicas que tem feito algumas modificações na nossa maneira de pensar, é a utilização das tomografias de feixe cônico, ou chamada cone beam, para tecido mole. Então, com essas tomografias de tecido mole, a gente consegue observar da margem gengival à crista óssea, da JCE à crista óssea e a espessura gengival. Essa é uma fotografia do livro do professor Joly. Eu vou mostrar mais adiante alguns aspectos em relação a esse tipo de trabalho. E aqui, por exemplo, um ultrassom usado na década de 90 para verificar tipo de periodonto, embora esse ultrassom não está mais disponível no mercado. Então, algumas metodologias existentes na literatura para definir tipo de periodonto. E um dos trabalhos que nós temos feito ultimamente, em parceria com a DT Digital, e um projeto que nós fomos contemplados na FAPERJ e que está dando origem à minha tese de pós-doutorado na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a comparação entre medições clínicas e tomográficas de parâmetros periodontais. Então, na verdade, de que forma que nós estamos trabalhando? Prévia cirurgia de sorriso gengival, nós estamos pedindo tomografias de feixe cônico e estamos analisando alguns parâmetros. Na JCE, a crista óssea, margem gengival a crista óssea, JCE a margem gengival, espessura gengival e espessura óssea. E na hora da cirurgia de sorriso gengival, clinicamente, estamos medindo os mesmos parâmetros que possam ser comparados.
E estamos comparando medidas clínicas com medidas tomográficas para verificar se essas medidas tomográficas são fiéis. A partir do momento que a gente possa dizer isso em relação a tecido mole, podemos prever algumas situações ou pode nos auxiliar frente a determinadas cirurgias. Então, aqui numa imagem, né, de uma tomografia, espessura óssea, espessura gengival, né, e medidas da JCE crista óssea e da margem gengival à crista óssea nessas tomografias. Aqui a medição prévia, né, durante a cirurgia de sorriso gengival, aqui medições já clínicas. Então, a primeira, as incisões, osteotomias, né, e durante essas cirurgias são feitas aquelas medições e depois são comparadas, né, que um pós-operatório imediato. Nós vamos descrever a técnica já adiante, de 1 ano, e esse trabalho foi levado, né, recentemente para o Congresso Europeu de Periodontia com resultados parciais, né, e a gente espera em breve finalizar esse trabalho. Já tem mais de 20 pacientes operados e medidos clinicamente e com essas tomografias realizadas. Então, tipo de periodonto é fundamental prévio às cirurgias, né? Por que fundamental? Né? Porque dependendo do tipo de periodonto, né, se é um periodonto espesso, se é um periodonto fino, o tecido vai se comportar de forma diferente. Eu posso ter estabilidade de cicatrização ou não ter estabilidade. Será que aquela margem gengival vai parar na posição onde eu coloquei ou não vai parar? Então são alguns detalhes fundamentais, né, para quem trabalha com cirurgia e para quem trabalha com próteses, reabilitação. Então aqui uma revisão de tipo de periodonto, mais uma vez, a gengiva fina, né, espessa e fina, com as devidas características, né, do periodonto fino e do periodonto espesso, né? E o que é mais importante é que, dependendo do tipo de tecido que nós estamos trabalhando, esses tecidos se comportam de forma diferente. Se eu estou fazendo um aumento de coroa clínica, a cicatrização ela é estável. Se eu tenho no tecido fino, ela é instável, né? Inflamação no tecido ósseo, por exemplo, eu tenho bolsa na gengiva espessa e eu tenho recessão no periodonto fino. E essa cicatrização pós-exodontia também pode variar. No periodonto espesso, pouca atrofia óssea. No periodonto fino, reabsorção óssea no sentido apical e lingual. Então, o tipo de periodonto prévio às cirurgias é de suma importância na medida em que trabalhamos com margem gengival e margem periimplantar. Será que o meu tecido vai parar na posição que eu coloquei? Que eu espero que ele fique? Ou depende do tipo de periodonto, né? Então, esses questionamentos, eles são importantes. Então, existe um trabalho de 2009 do De Hoek, do grupo do Joseph Kahn, que diz que não temos só 2 tipos de periodonto, e sim 3 tipos de periodonto. O tipo A1, que é considerado aquele fino, o tipo B, que é o espesso, e tem um terceiro grupo, que é o A2, que pode passar desapercebido. Ele pode dar a orientação de que esse periodonto ele é espesso, mas na verdade ele é festonado. Então, em vez de tratar como espesso, é fundamental tratá-lo como fino. Então, 2 tipos de periodonto não contemplam a maioria absoluta da população. Possivelmente, nós temos 3 tipos. Né? E que 3 tipos são esses? Esses 3 tipos aqui. Periodonto, né, fino e festonado, a letra A. Periodonto
espesso, a letra C, e a letra B é o que pode passar desapercebido, e possivelmente é nesse grupo que a gente erra, que a gente acha que é espesso e na verdade o tecido é fino. Esse grupo pode passar desapercebido e deve ser tratado como fino. Em termos de trabalhos científicos, só para citar uma revisão sistemática recente sobre tipo de periodonto e biotipo, né, de 2014, né, como é que aparece isso na população, quais são os parâmetros mais importantes. Então, vou adiantar um pouquinho essa metodologia, né? Desde 2.540 trabalhos, sobraram 12, né? A conclusão desse trabalho é a mesma que eu falei recentemente, né? A visualização clínica de 2 tipos de periodonto parece apresentar falhas. E é possível, né, que na classificação atual a literatura diz que nós temos o fino festonado, o plano espesso e o espesso festonado. Então, 3 tipos de periodonto para contemplar toda a população. E que parâmetros são importantes? Será que espessura gengival, morfotipo gengival, morfotipo ósseo, dimensão e forma dentária e tecido queratinizado? Ou será que existem alguns parâmetros que são fortemente relacionados para definir tipo de periodonto? Então, o que a gente pode dizer hoje é aquilo que a gente comentou no início, né? Espessura gengival, faixa de tecido queratinizado e espessura óssea, morfotipo ósseo, são os 3 parâmetros mais relacionados à definição do tipo de periodonto. Então, a categorização do biotipo periodontal tecidual é uma das chaves de sucesso da periodontia e implantodontia, e mais do que isso, as manobras terapêuticas existentes devem ser individualizadas. Tratar dependendo do tipo de periodonto do indivíduo. Ou então criar uma estratégia que seja útil, que seja importante para todos os tipos de periodonto. Talvez a magnificação e o tratamento com instrumentos, né, e a utilização de instrumentos microcirúrgicos pode nos auxiliar a tratar vários tipos de periodonto. Porque nós temos diferentes biotipos periodontais que apresentam comportamentos distintos, né? Periodonto fino, mais tendência à recessão, cicatrização instável. Periodonto espesso, fibrose bolsa periodontal, né? E se por um acaso num recobrimento radicular, se ele é fino na vestibular, possivelmente é mais difícil também no palato de remover o enxerto. Feito isso, né, e a definição do tipo de periodonto pode nos dar maior previsibilidade. Será que o espaço biológico pode estar relacionado ao tipo de periodonto também? Nós estamos acostumados a colocar o nosso espaço biológico com 3 milímetros. Será que se eu trabalhar num periodonto fino, talvez eu possa colocar 2 milímetros da margem de uma restauração à crista óssea, ou 4 milímetros no periodonto espesso? São algumas considerações a serem feitas, né? O espaço biológico variando de acordo com o tipo de periodonto do nosso paciente. Então, vamos, a partir de agora, relacionar alguns casos clínicos e demonstrar a forma como que a gente tem trabalhado nessas cirurgias de sorriso gengival, né? Essa moça é aluna de odontologia da UERJ e ela estava na clínica e procurou a professora Alexandra, né? Quem é que pode corrigir ou fazer a cirurgia de sorriso? E a Alexandra disse, eu posso, né? E aí nos procurou, e deixa eu voltar, passei rapidamente. E uma fotografia mais, né, aproximada,
A gente vai mostrar mais adiante a sequência da cirurgia, mas a primeira etapa, né, é a demarcação e já desenhar, né, a parte gengival, terminando na papila 0, desenhando onde a gente quer colocar o triângulo gengival, a posição do zênite e o tamanho desses dentes em relação a JCE, crista óssea e margem gengival. E a partir do momento que a gente tem esse retalho, né, um retalho levantado, um retalho total, quem quiser pode trabalhar também com retalho dividido, o retalho total é muito mais rápido, mais fácil, né? E aí sim a medição da JCE à crista óssea, né, para definir o nosso espaço biológico e restabelecer ou não. Algumas considerações a serem feitas nessa situação. O mais difícil, né, é determinar o posicionamento da crista óssea. Onde é que está a crista óssea? Se eu não sei onde está a crista óssea, se torna muito difícil fazer uma cirurgia desse nível. Onde estaria a JCE? Onde está a crista óssea? Existe um procedimento chamado sondagem óssea. Antes da cirurgia se faz uma anestesia e com uma sonda periodontal tenta determinar o posicionamento da crista óssea. Embora esse procedimento ele é impreciso. Então, por isso que a gente está tentando trabalhar com as tomografias para dar uma maior precisão. Então, utilizar a crista óssea como parâmetro numa incisão prévia ou para determinar a incisão não é talvez a metodologia mais correta. A metodologia mais correta é definir o posicionamento, sim, da JCE, onde está a junção cemento-esmalte, de acordo com o tamanho dos dentes que a gente quer colocar. Tá claro? E a partir daí, o retalho posicionado e as suturas, né? Existem algumas suturas que podem ser utilizadas. Suturas do tipo simples, suturas colchoeiros invertido com ponto para a palatina, suturas suspensórias, são as mais variadas suturas existentes na cirurgia de sorriso gengival. E dentro desse trabalho, com uma cirurgia minimamente invasiva, né, e a gente pode dizer que é minimamente invasiva, e não mais do passado, onde o bom periodontista era aquele que conseguia remover de forma única aquele colar gengival, o colarinho, aqui não, terminando dente a dente, papila a papila, redesenhando o formato e o tamanho dos dentes que a gente quer, e o formato, tamanho, posição de zênite e equilíbrio do triângulo gengival. Então esse é um pós-operatório de 4 dias, 14 dias, né? 14 dias, então um aspecto com 45 dias agora, então um aspecto bem mais satisfatório, né? Inicial, final e o mais importante para a gente, né? Inicial, final, uma outra vista, mais uma visão ao sorrir, então, né, a nossa modelo, né, antes da cirurgia, depois da cirurgia, com a modificação daquele sorriso. E uma postagem, né, de uma aluna de odontologia, né, colocando, né, algumas coisas, né, devolveram, né, o sorriso, né, e dizendo que escolheu a profissão certa, né, e extremamente feliz, e mudou até a colocação até do batom para mostrar isso daí, né, e
e a satisfação, né, com esse resultado. Estou apertando demais isso aqui, Altair, que eu já estou com o dedo. Então, tá travando aqui. Não sei. Uma outra situação, né? Um outro caso, né? Aqui mostrando também uma aluna de odontologia, né? Uma desarmonia, uma discrepância gengival, né? E a mesma sequência clínica, né? Com a mesma sequência clínica, né? Então, o sorriso, a foto do sorriso, e após o desenho, né, desse aspecto gengival, o rebatimento de um retalho e a sequência de medição, osteotomia, se houver necessidade, dependendo do posicionamento da JCE e da crista óssea, esse retalho voltando à posição e as suturas interrompidas, suturas simples ou suturas invertidas, né? E um pós-operatório de 7 dias agora, né? Mostrando uma situação diferente, né? A gente, em alguns casos, pede a utilização de gel de clorexidina na região das papilas para não ter nenhum tipo de hiperplasia. Esse paciente não pode escovar a região, né? Em geral, a gente pede para não escovar durante 14 dias, faz um controle químico da placa, do biofilme, se remove essas suturas com aproximadamente 7 dias, né? E esse é mais ou menos o nosso pós-operatório. E 40 dias depois, né, um resultado, né, 40 dias depois o inicial, final, né, mostrando já uma mudança no aspecto gengival e já tentando um maior equilíbrio, maior harmonia desses elementos dentários em relação à gengiva, né? Então, o inicial e o final mostrando as diferenças, né, ao sorrir. Esse é um caso talvez mais dramático, onde talvez a indicação não seja a indicação de periodontia, não seja a indicação de sorriso gengival tratado somente da forma que a gente colocou até aqui. Talvez a indicação precisa aqui seja cirurgia ortognática, o crescimento vertical de maxila. Só que a paciente não quis ser submetida a esse tipo de procedimento. Será que dá para melhorar? Possivelmente sim. E foi o que nós fizemos, né? Então aqui desenhando um lado, né, harmonizando de acordo com os parâmetros que comentamos anteriormente. O desenho gengival terminando 0 nas papilas, né? Do outro lado, o rebatimento do retalho e se existe a expectativa ou não de uma osteotomia e osteoplastia, dependendo, sim, mais uma vez, do posicionamento da JCE em relação à crista óssea. E aqui a sutura com colchoeiro vertical invertido, de modo que as suturas ficam de uma cirurgia feita pela Cláudia ou Roberta, que faz parte do nosso grupo de trabalho, né? E mostrando um resultado muito interessante com 7 dias de pós-operatório. Oi? Fio, não, a gente gosta muito de utilizar fio Vicryl reabsorvível, e o que a gente tem usado mais é o fio Vicryl 6 zeros. 6. Nós usamos muito 5-0, mas hoje estamos usando muito o Vicryl 6-0. Tá? Então, 7 dias de pós-operatório, 21 dias, então um aspecto diferente agora, né? Então,
Então o inicial, muito mais dente aparecendo, né? E o inicial e o final. Então o resultado, né, bem mais interessante. E observem a diferença, né, do inicial e do final. Eu não sei porque ela tirou até os óculos, né? Então até pode melhorar mais? Pode. Então agora como melhorar? Talvez toxina botulínica, um ponto aqui, e aí não mostra tanto mais. Pode melhorar mais, mas ela não quis, ficou super satisfeita com esse resultado. Perguntas? Bem. Uma outra situação, né? Já que a gente está vivendo o mundo dos fragmentos das lentes de contato, né? Uma situação de diastemas, né? Então, a mesma sequência, o desenho, né, de cada região. Então, conforme nós falamos, e aqui já aumentando central, lateral, canino. Do outro lado, o rebatimento do retalho e as suturas, né, simples, observa aqui já fio vicril, né, sutura simples, aqui é uma sutura invertida, sutura simples, sutura invertida, e o fechamento dos diastemas com resina fotopolimerizável, feito pelo professor Rodrigo Reis. Então, uma situação combinando, né, o aspecto periodontal, gengival, com fechamento com resinas fotopolimerizáveis. Então, o inicial e o resultado final. Uma outra situação, né, realizada recentemente, né, aqui também uma dentista, uma colega, né, querendo aumentar os centrais, né? Então observem o tamanho dos centrais em relação aos laterais, né, principalmente, né? Então central, os dois centrais e os laterais, né, em outra posição, né? Então aquele aspecto que a gente falou, que seria o chamado antiestético, né? Então essa observação, quando os laterais estão acima dos centrais e dos caninos. Então uma outra visão mais aproximada. A medição, né, a chamada sondagem óssea e a medição da JCE, tentando explorar o posicionamento da junção cemento-esmalte e aí transpassando esse valor para a região vestibular, né, e os pontos sangrantes perfurando para nos dar uma orientação da onde seria essa primeira incisão. Então esse é um caso realizado junto com a professora Alexandra e o professor Rafael Monte Alto. Aqui mostrando as incisões e uma vez feitas as incisões, a remoção destacando aquele tecido com uma cureta afiada. Então observe a incisão inicial, né? Do outro lado, e o posicionamento ali da cureta mais uma vez. E isso pode ser complementado com uma tesoura castrovejo de qualidade, né, onde a gente pode redefinir e complementar a incisão inicial. Essa é uma tesoura da Welfer, né? Os instrumentais cirúrgicos que nós utilizamos são principalmente instrumentais representados pela Welfer, né? São instrumentais de excelente qualidade para dar o acabamento necessário, né? Então, medindo, né,
agora já depois das incisões, uma sondagem da região do canino, e a JCE já está aparecendo um pouquinho ali, o rebatimento do nosso retalho, e realizando a medição da JCE, mais uma vez, até a crista óssea, para saber se existe a necessidade ou não de se fazer osteotomia ou osteoplastia, né? Então, no caso aqui, não houve a necessidade, porque a crista óssea já estava bem aquém do posicionamento da junção cemento-esmalte. E aí, iniciando a sutura, né? Então, observa aqui o Vicrius, 6 zeros, né? E uma sutura do tipo invertida. Então, um cochoeiro vertical. E a primeira sutura realizada, né? E aí, suturas simples, suturas invertidas, e esse agora é o pós-operatório com aproximadamente uma semana, mostrando um novo posicionamento. Nem sempre nós podemos trabalhar de canino a canino, às vezes as indicações podem ser de somente um elemento, 2 elementos, né? Nem sempre nós vamos incisar canino a canino. E aí, é claro, mais uma vez, vai depender do tipo de trabalho a ser realizado. Existe a expectativa de se colocar 2 lentes de contato nesses 2 elementos dentais. Onde, nos outros elementos onde não existe a expectativa e a JCE está já em cima da margem gengival, se torna muito difícil fazer qualquer tipo de incisão. Então, pós-operatório, com uma semana. Inicial e final. E agora, um posicionamento mais harmônico, né? Observe o posicionamento dos laterais e agora laterais e centrais quase que na mesma altura. Muitas das vezes a gente pode, às vezes, numa cirurgia, após uma cirurgia, fazer um retoque, aumentar um pouco mais de um lado, de outro. É preferível ser conservador numa situação como essa, poder fazer um retoque, do que após uma cirurgia de sorriso gengival o paciente sair com uma retração. É muito melhor você ser conservador e poder dar um retoque do que sair com uma retração, né? Eu considero esse tipo de cirurgia mais difícil do que um recobrimento, porque um recobrimento ele já tem a retração, e no sorriso gengival ele não tem a retração gengival. Então, o final. Então, uma outra situação, né? Um outro caso, indicado pelo professor Sequito, com expectativa de se fazer lentes de contato, e mais uma colega, mais uma dentista, né? Hoje a gente até brinca que hoje o que a gente mais opera é aluno de odontologia ou dentista, né? E, então, olhem a diferença, o aspecto gengival. Uma foto mais aproximada. As medições com os pontos sangrantes, as orientações. A remoção dos tecidos, né? Redesenhando ou dando um novo formato ao tecido gengival. E aí uma nova anatomia. Voltar umazinha só. Então, a nova anatomia. Então,
uma foto um pouquinho mais aproximada. O rebatimento do retalho com as respectivas medições. E o fechamento do retalho. Então, em algumas situações, a gente pode utilizar de suturas suspensórias, como essas aqui. Em outras situações, suturas invertidas. Quer dizer, dependendo do que a gente quer, a gente tem a expectativa e a gente pode lançar mão de tipos de sutura para o nosso tratamento. E aí o fechamento do retalho e o resultado final, pós-operatório com 14 dias. E aí o resultado final, né, do novo posicionamento gengival. E agora eu já não sei se ela vai fazer lente de contato. Parece que ela desistiu das lentes de contato e dos fragmentos. Mas são algumas observações que a gente precisa. Isso é importante para definir, né, antes da cirurgia, qual é o tipo de tratamento que a gente vai fazer, até onde você pode ir. Então, alguns aspectos, uma visão lateral, né? Então, bem harmônico, né? O triângulo gengival. As fotografias feitas pelo professor Fábio Persegani, tem trabalhado muito nessas fotografias e melhorado o padrão dos nossos trabalhos. Então, a sequência, ao sorrir. Uma outra situação, na verdade, o que eu quero mostrar, basicamente, é que ultimamente nós temos recebido os casos dessa forma. Então, mais um caso indicado pelo professor Sequito, onde, Sérgio, dá para você aumentar, existe a expectativa de fragmentos de lentes de contato ou facetas, e eu preciso que você me aumente 2.1, 2. Isso é o formato, é o desenho, né, de um planejamento digital do sorriso. É claro que a gente não vai colocar com 2.1, 1.9, 2.8. Isso não existe essa expectativa, né? Mas a ideia é nos dar a orientação daquilo que a gente, se existe essa possibilidade. Quando existe a expectativa de se colocar fragmentos, coroas, próteses, você pode colocar nessa posição mesmo retraindo ou expondo superfície radicular. Quando não existe a expectativa de prótese e coroas, muitas das vezes a gente não pode colocar nessa situação, porque não é o DSD que vai nos orientar como é que está isso por baixo, onde está a JCE e onde está a crista óssea. Então são alguns detalhes importantes, né? Então a utilização de um guia, de um mockup, né, que pode orientar a paciente e orientar na cirurgia. Então são alguns detalhes que a gente não mostrou e que a gente quis mostrar aqui. Mais uma situação como essa, mostrando uma sequência inteira, a forma de trabalho, caso realizado pela professora Alexandra. Então, a remoção, então a nossa sequência, né? A remoção do colarinho gengival dente a dente com preservação de papilas, terminando zero, linha zero nas papilas, redesenhando o formato dos dentes, redesenhando o posicionamento do zênite e equilíbrio gengival. Claro, já sabendo onde está a JCE baseado em tomografias, onde estaria a crista óssea. Feito isso, do outro lado, né, e o desenho primeiro, com utilização de
lâminas, microlâminas e tesouras, rebatimento do retalho e aqui a medição. JCE crista óssea, osteotomia, de um lado feita a osteotomia e o retalho voltando para a posição e as suturas, né? Pós-operatório imediato e um pós-operatório de aproximadamente 7 dias. Então essa é a nossa forma de pensar e de trabalhar frente às cirurgias de sorriso gengival. 7 dias de pós-operatório, uma situação bem mais harmônica, bem mais interessante, né? Aqui mais uma situação, né? Um outro caso clínico, né? Essa moça nos procurou, observe o posicionamento dos laterais, dos centrais e dos caninos, né? Então, de um lado, um lateral bem acima, do outro lado, um lateral um pouco abaixo, os centrais com diferenças, né? Os caninos em posições diferentes, né? Então, a mesma sequência, desenhando um lado, do outro lado, o rebatimento do retalho e as suturas simples, com Vicryl, né? 6 zeros, dente a dente, papila a papila, e um pós-operatório, né? De aproximadamente 7 dias, o inicial e o final, né? Com 7 dias. Não, às vezes está falhando. Às vezes passa, às vezes tem que ficar apertando. Então, o resultado final, pode melhorar se quiser, pode aumentar um pouquinho esse outro lateral, pode, porque esse já estava numa posição mais acima, né? Então posso subir depois se eu quiser, complementar um pouco mais, né? Porque esse está respeitando aquele triângulo gengival. Aqui não é antiestético, está praticamente na mesma altura. Se a paciente quiser, pode aumentar um pouquinho mais aqui, né? É porque aqui o lateral já estava acima. Mas ela ficou extremamente satisfeita. Olha a mudança, né, das fotos, né? O que era o inicial, olha, e o resultado final. São as fotografias do professor Fábio Pessegani. Então, ao sorrir, a imagem, né? Uma vista lateral ao sorrir. Um outro aspecto. E era basicamente isso, né, que a gente queria comentar sobre cirurgia de sorriso. Deixo aqui, antes de abrir para perguntas, deixo aqui nossos contatos, né, para dúvidas, e-mail, nosso site e informações sobre nossos cursos de cirurgia plástica periodontal, com algumas turmas em andamento, uma turma para iniciar no dia 18 de setembro, né, uma residência em cirurgia plástica, e quem quiser também tirar dúvidas, indicar paciente, está aqui nossos contatos. Tá? Tá aí, Pessoal, alguma pergunta? Professor, boa noite. Com relação ali ao biotipo da gengiva, na medida ali da espessura da gengiva através da tomografia, qual a área de eleição ali que você
faz para poder medir? Vou medir a espessura mais para distal, mais para mesial, mais na parte central? No centro médio, aproximadamente 2 milímetros acima da margem gengival. Espera aí, uma pergunta nesse aqui. Você tinha comentado que a sondagem não te dá exatidão com relação às medidas. Por que isso? Você tem mais exatidão com a tomo ou na clínica? Porque na tomo você pode ter alguma distorção de imagem. Na clínica não é com exatidão, por quê? Porque de repente não entra um longo eixo. Não, eu disse, conseguia. A pergunta foi, eu tinha comentado anteriormente que a sondagem óssea não me dava uma precisão. E isso é verdade. Existe até uma discussão na literatura, por exemplo, se você pegar existem alguns artigos do Paulo Camargo, por exemplo, dizendo que a sondagem é o único método preciso. E no livro do Joly, o primeiro livro, diz lá, é um método impreciso, por exemplo. Existe essa discussão. Mas na prática clínica você pode pegar uma sonda periodontal, se esse tecido não for resistente, você pode botar a sonda lá em cima e ela passar da crista óssea. Não é muito difícil acontecer. Você não precisa fazer muita força, basta a resistência do tecido. E se você seguir essa orientação, você vai tirar demais. O que nós estamos trabalhando hoje com essas tomografias de tecido mole é mostrando um resultado bem mais fiel. E em vez de eu usar como parâmetro a crista óssea, eu tenho usado como parâmetro principalmente a junção cemento-esmalte, a determinação da junção cemento-esmalte. Estamos em desenvolvimento de um guia, de um mock-up, onde a gente vai mostrar para frente, a partir do momento que saem os resultados desses 20 casos, mostrando que a tomografia é fiel, o próximo passo que nós já estamos trabalhando é desenvolver um guia, né, para orientar as cirurgias baseado na junção cemento-esmalte. Tomografias, mas é claro, mas todas essas tomografias realizadas são feitas no mesmo local, pela mesma pessoa, com o mesmo aparelho, né? E um aparelho de excelente qualidade. Então, para poder padronizar isso daí. Bem, Serginho, de casa ninguém quis perguntar, não. Eu acho que a sua didática foi ótima. Bem, pessoal, ninguém aqui vai perguntar mais nada? Então, Sérgio, agradecer em nome do conselho, né, essa brilhante aula que você deu. Eu, como periodontista, fico... É tão gratificante a gente assistir uma aula desse porte. Parabéns pelo seu trabalho, não só para periodontia, mas para odontologia carioca e nacional. Dizer que nós tivemos praticamente 800 pessoas assistindo a nossa aula, sendo 3 do Canadá e 9 dos Estados Unidos. O português está se difundindo, tá? Dizer para todos aqui, né, e para os internautas, que o mês de setembro, não desmerecendo os professores que já passaram aqui no nosso palco, será um mês extremamente interessante. Tivemos o Sérgio, semana que vem vamos ter o William Frossá, na outra semana o Marcos Guedes, na outra semana o Marcos Mota, e vamos finalizar com o Luciano Oliveira, tá? Agradeço a vocês, ao carinho que vocês estão tendo pelo CRO, e espero contar com vocês na próxima terça-feira. Boa noite.